E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez eu vou conversar com vocês sobre Baki, mas especificamente sobre o Pico. Porque realmente, se você leu o título, se você leu a thumb, você viu que eu estou colocando aqui o Pico como o personagem mais importante de Baki. Ou pelo menos aquele que se tornou mais importante, porque ele fez algo que jamais outro personagem fez, jamais outro personagem conseguiu atribuir aos demais. Ele mexeu as estruturas da obra de um jeito que realmente eu tenho que dizer que foi o melhor personagem que Itagaki já fez, já colocou dentro do universo de Baki e que mais trouxe crescimento e desenvolvimento para a obra. Mas antes de comentar sobre tudo isso, antes de falar sobre o Pico, sobre as coisas que eu penso sobre ele, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima no canto superior esquerdo da tela. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de rolar e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, o Pico é um cara que veio da Era Cretácea, né? Ele veio ali próximo ao Jurássico Cretáceo e esse personagem foi revivido, foi trazido à vida novamente. Ele estava ali em conserva, assim como o próprio nome diz, né? Que Pico significa conserva ou salmoura, ou o próprio Pico em si, que é algo em conserva. E a gente acaba vendo que sim, o Pico ele veio à tona, ele era um cara que não sabia nada sobre o mundo, até mesmo cometeu um crime sem saber, porque ele era quase como um animal, mas ele vai aprendendo, ele vai mudando o seu caráter, até mesmo ficando bem amigável com os demais. Mas no processo todo que Pico passa aí, tem toda a sua saga, ele literalmente faz o mundo ficar de ponta cabeça. Isso eu incluo também Yujiro, tá? Que o Yujiro vai dar a recepção a ele e até mesmo fica assustado com a tamanha força que o Pico tem. Não luta com ele, o próprio Itagaki retira ele aí da história do arco, porque sabia que se fosse colocar o Pico para lutar com o Yujiro, teria que fazer do Pico alguém menor ou humilhado, e fazer isso traria certa vergonha a tal personagem que ele queria trazer pra gente. E aí o mais interessante sobre tudo é que a gente vê que o Pico é apresentado como alguém de tamanho poder, de tamanha honra, de tamanha dignidade, né, por ser ali o ancestral de todos, que até mesmo todos os lutadores já chegam querendo dar as boas-vindas para eles. Claro, na história a gente vê que é aquela questão da excitação para lutar, para chamar para briga e tal, mas no fim das contas o que a gente acaba vendo é que os personagens em si, eles simplesmente são atraídos por eles, são colocados ali e a gente já mostra que todos estão sendo movidos, toda a obra, todo o universo de Baki está sendo movido em prol do Pico. E você já vê logo nesse início o quão o Pico é importante. E o mais legal é o fato do Itagaki ter coragem de fazer todo mundo perder para Pico. O Hetsu perde, o Katsumi perde, Jack perde, o robô lá perde, todo mundo perde. E o Yujiro só não perde porque Yujiro usa técnica, nunca queria usar algo puramente de força bruta. O Yujiro nunca fez isso. Até hoje eu não vi ele fazendo isso. Inclusive no momento que é trocação de golpe ali entre Baki e Yujiro, ele simplesmente diz a Baki: ó, Baki, tu tá socando errado, tem que socar assim. Ensina ao Baki a socar para poder realmente usar o máximo do poder que pode ser usado ali na hora do soco. E sim, não era simplesmente força bruta. Então a gente nunca teve aí o Pico sendo derrotado de fácil no mano a mano, força bruta contra força bruta, e até mesmo no seu level mais alto, que é a forma ultimate dele, né, a final form dele. E até mesmo a gente vê, né, que o próprio Baki faz toda uma dissertação, faz todo um monólogo sobre o quão incrível, o quão poderoso, o quão insano, o quão além da curva o Pico está. E isso é interessante porque nem para Yujiro o Baki chega a falar tantas coisas grandiosas, né? Dizer que o Pico está além de tudo, que o Pico tem uma força que é inigualável, que jamais ele poderia passar, jamais ele poderia alcançar. E mesmo assim ele foi lá e lutou com o pai. Então
Mano, você vê o quão o Piccolo é importante para os personagens, para o crescimento e resiliência de personagens. A gente teve o Hetsu aí se arrependendo de só focar nas artes marciais chinesas e indo em busca de uma forma de crescer como artista marcial. Criou um boxe misturado com a arte marcial chinesa dele. Ele, quando vai dar os golpes de boxe, ele sai girando e tal. Então isso deixa poderoso, deixa ele mais forte ainda. Também a gente vê que por conta do próprio acontecimento, né, do Hetsu ter sido atacado ali, o Katsumi ficou desesperado, furioso por ver seu amigo sofrer, e até mesmo foi pra cima dele. E aí, no meio dessa luta, no meio desse desenvolvimento todo, ele acabou desenvolvendo ali seu intelecto, pensando, mano, eu tenho que fazer a coisa certa, vou ir pro perigo, eu posso até morrer pra esse cara. E aí até mesmo perdoou sua mãe biológica, que tinha abandonado, né, tinha deixado ele com uma pessoa estranha, no caso o Doppo na época. E aí a gente vê, né, o quão é importante o Piccolo, porque trouxe tanto medo para o Katsumi que o Katsumi começou a desenvolver uma maturidade por ter que enfrentar alguém que poderia matá-lo. A gente até mesmo vê que nessa luta é algo tão bonito que a maturidade do Katsumi chega, ele até mesmo dá a sua vida para o Piccolo e o Piccolo respeita ele porque percebe que ele é um tesouro vivo. O Piccolo chora horrores, passa a noite uivando porque tinha ferido alguém que ele jamais deveria ferir, e até mesmo se recusou a comer o braço do Katsumi porque Katsumi tinha um valor inestimável e não tinha um valor aquém, né? A gente também vê o próprio Jack aprende mais com o Piccolo, que ele aprende ali que não adianta ser tão persistente se você no final pode acabar morrendo pela sua persistência, onde o Jack não tinha capacidades para vencer o Piccolo, tentou e mesmo assim não conseguiu, estava quase morrendo de tantas tentativas e caiu no choro, onde o Baki disse, ó, para meu irmão, tu não estás em condições de lutar, tu não vai conseguir vencer, pare, já chegou no limite. E ali o Jack teve que aprender que existem limites para as coisas, existe uma pausa, você precisa treinar, você precisa aprender mais. E isso vai sendo desenvolvido com o tempo, onde a gente vê que o Jack ainda foi impulsionado mais um pouco lá em Bakudo, e agora olha onde o Jack tá forte pra caramba. E tudo isso começa com o Piccolo. A gente também vê o próprio Jiro dando ali as informações e falando, mano, vão com calma, é um erro fatal, não faça isso, é perigoso, o Piccolo está além da conta, vocês estão fazendo um erro. E o próprio Doppo começa a dizer, né, que é algo meio que divino ali, ter aquele cara ali no meio deles. E entre eles, o Piccolo está acima de todo mundo. O próprio Jiro sabe que o Piccolo é alguém inestimável. Claro, ele pode derrotar o Piccolo, sim, eu creio que pode, porque o Piccolo não tem nenhum tipo de artifício para se defender contra o Yujiro com suas artes marciais insanas que ele tem e sua força sobre-humana. Mas o fato é que a gente vê que até o Yujiro começa a ter respeito por alguém de uma forma até exagerada, e é bem interessante. Eu acho que só depois desse cara seria o pai dele, né? O pai estaria acima e abaixo o Piccolo. Então a gente vê que o Piccolo traz uma mudança tão grande nos personagens, traz um amadurecimento, traz um aprendizado tão grande nos personagens que só fez de enriquecer. E tamanho é a importância do Piccolo nessa obra. E isso é tão importante que a gente vê o quão fica insignificante qualquer outra coisa depois do Piccolo. Porque depois do Piccolo a gente tem a saga do Hetsu e tal, vem aí Baki versus Yujiro, que sim, Baki também foi influenciado pelo Piccolo, né? Porque graças ao Piccolo ele conseguiu ficar mais forte, e por mais que ele não tivesse alcançado seu objetivo final, que era derrotar o Piccolo, ele conseguiu ficar mais forte e conseguiu ter mais força para bater de frente com seu pai. E ali a gente vê o quão o Baki é resiliente, né? Porque ele foi derrotado pelo Piccolo, mas não ficou com raiva do Piccolo, não ficou tentando fazer maldade com o Piccolo para tentar lutar novamente, respeitou o cara e aí foi tirar seu caminho indo contra o pai, mesmo não estando preparado. Isso é bem interessante, apesar de que
a gente sabe muito bem que foi muito importante para o Baki conseguir a sua Demon Brain. Aquela excitação, aquele momento ali tenso do Baki contra o Piccolo foi muito importante para ele. Então o Piccolo é o ponto central de Baki aqui. Depois de Piccolo, todo o mangá ele chegou a um nível extrapolado, porque Piccolo ajudou todo mundo a ficar forte. Inclusive, a gente tem mais pra frente uma queda de qualidade da obra. Porque depois de Baki vs Yujiro, você não tem pra onde ir. Você tem Piccolo, você tem Yujiro e você tem o Baki. Aquele trio acabou-se, não tem como bater de frente. Inclusive, a gente vê outro ponto que começa a desengringolar, que é Musashi lutando de arma. Tiveram que apelar para o uso de arma para começar a ter um perigo real. Foi uma boa saga, eu gostei muito, mas a gente vê até mesmo que o Piccolo, ele é colocado ali como só um pedaço de carne, ele não é colocado como alguém digno, porém o próprio Itagaki, ele sabe, ele não é idiota, que ele não poderia estragar o que ele construiu com relação ao Piccolo, porque o Piccolo é o grande fundamento para todo mundo estar forte, e a gente vê que o Piccolo, mesmo lutando com um Musashi, ele fica com medo, tem aquela questão de conhecer, de pegar a espada para testar. Ele podia ter acabado com o Musashi, mas não fez. Inclusive tem aquela questão do próprio Piccolo não lutar no seu máximo. Quando o Piccolo ficou no máximo, ele não sangrava mais, ele estancou todo o seu corpo, então não seria possível o Musashi mais cortar ele. Mas mesmo assim, o que o Itagaki fez? Retirou o Piccolo antes que o Piccolo demonstrasse sua verdadeira força para o Musashi. O Piccolo ainda fraco, sem sua força total, foi o que lutou com o Musashi. Então a gente vê que ele guardou essa força, guardou esse ancestral, guardou toda essa memória de que ele é um cara que mudaria tudo. Claro, com o Musashi foi diferente e a gente teve um Motobi trazendo a grande reviravolta. Mas a grande questão aqui que eu queria falar é que o quão importante é o Piccolo. Então eu creio que essa nova temporada do anime aí de Baki, ela tem que ser, ou pelo menos promete ser, bem histórica. Porque se eles colocarem todas as coisas que tem no mangá, todas as ressonâncias, todas as nuances, todas as informações que tem ali, eu creio que vai ser uma excelente temporada e todo mundo vai amar o personagem, inclusive vai gostar muito mais da obra Baki em si, porque para mim é uma das melhores sagas que já existiu, que já teve, não tem muitas sagas que cheguem próximo à saga do Piccolo, e eu amei a construção desse personagem, o porquê e qual objetivo ele foi feito. O cara simplesmente chegou para abalar todo o universo de Baki. E é isso aí, essas são minhas considerações sobre o personagem Piccolo, o quão ele é importante para a hora, o quão ele foi e o quão ele trouxe de mudança aí pro universo de Baki. É isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Valeu, falou, fui!